Nesse vídeo falaremos sobre as... Perdi tudo. Salve rapaziada, NTR na área. No vídeo de hoje falaremos sobre as 3 motos que a gente mais gosta de preparar aqui, né? O nosso top 3. Então, dentre algumas preferências, né? A galera pede sempre em redes sociais e às vezes entra em contato com a gente, fala, cara, qual moto melhor para mexer e tal. Melhor ou pior é muito relativo, essas são apenas as nossas preferências. Então, para você que gosta de preparação de motores, assiste até o final para descobrir qual é essa lista e ver os motivos por que a gente escolheu elas. Vamos lá? Antes de começar, só um detalhe. Para entender então os critérios que a gente utilizou, né, que eu utilizei aqui para escolher essas motos, né, para ter eleito elas como as 3 motos que a gente mais gosta, né, digamos assim, de preparar aqui, o entendimento de que isso não significa que outras motos sejam ruins ou que outras motos não atinjam determinados resultados, tá? Então, cada moto é única, cada projeto é exclusivo, né? Mas a gente acabou escolhendo, né? A galera ficou pedindo e tal, qual moto que é melhor para mexer, qual que não é e tal. Então, em vez de falar melhor ou pior, a gente vai dar a opinião nossa das motos que a gente mais gosta. Assim, ajuda também a um direcionamento de alguém que queira começar a preparar esses motores, né? Sem, muitas vezes, ter muita dificuldade, né, no início. Às vezes vai começar logo de cara a preparar um motor muito complexo, e vai ter muita dificuldade para atingir resultado. Então, para facilitar um pouco essa nossa lista, para alguns pode parecer óbvia, mas para outras pessoas isso é muito importante, né, para eles terem um norte a seguir. Bom, e para montar essa lista a gente partiu de alguns parâmetros, né? Então, questão de custo-benefício, tá? A gente separou determinadas motos e foi avaliando o custo-benefício de uma preparação dessa, né? Quanto custa para o cliente ter um resultado X, né? Dependendo do mercado, a gente vai entender como quanto custa cada cavalo a mais, né, que você coloca nessa moto. Então, tudo isso tem um preço, né? E quanto mais alto for o preço para elevar um cavalo só, por exemplo, mais complicado fica a situação do cliente também, né? O cara não quer investir uma bolada de grana para ter muito pouca diferença. Então, essa questão do custo-benefício a gente levou em conta. Facilidade de manutenção, tá? Motores preparados exigem uma manutenção mais frequente, tá? Não é simplesmente montar e achar que vai durar igual ao original ou que a manutenção vai ser igual ao de um motor original, tá? O preparo desses motores acaba exigindo sim uma manutenção muito mais frequente, tá? E a facilidade em se fazer essa manutenção também é um fator que a gente levou em conta. Disponibilidade de peças. Isso aqui também tem a ver com questão de custo-benefício, né? Se é um motor que ele utiliza peças muito diferentes, né? É difícil até de conseguir adaptar outras peças nesse motor, isso encarece o projeto, demora mais para fazer o projeto, você depende muitas vezes de fazer um pedido, às vezes até uma importação de peças, tá? E isso complica, né? Então, quanto maior for a gama disponível de peças que a gente tem, que possa ser adaptado naquele motor de forma relativamente simples, né, sem prejudicar muito a questão de durabilidade, melhor então nesse quesito. Então é um dos fatores também. E por último, e não menos importante, obviamente, questão de desempenho, tá? Então é mais gratificante, né, você preparar uma moto que atinja um desempenho muito elevado do que quando essa diferença é pequena também, tá? Então é sempre um prazer, né, para quem prepara motores, ver o resultado, né? Então ter um bom desempenho naquele motor, muitas vezes com investimentos mais baixos ou até mais altos, depende da proposta da moto, mas o desempenho, papel fundamental também. Então esses aqui foram os critérios, né, que a gente adotou para montar esse pódio, né, digamos assim, e poder indicar aí as preparações que a gente mais gosta de fazer, né, as motos que a gente mais gosta de preparar. Então vamos começar pelo nosso 3º lugar. Esse filho da p... vai ficar cortando giro até que hora? Não vai falar no finalzinho, falar, pessoal, desculpa o filho da p... cortando giro porque ele é arrombado, ele acha que a moto acerta a parada. Na nossa 3ª colocação ficou então a Honda Twister, tá? Eu sei que muita gente vai torcer o beiço, vai fazer bico, pô, mas a Twister, né? A Twister é uma moto que atinge alto desempenho, seja ele quando a gente fala em valores de potência ou até mesmo em velocidade final, quando esse é o objetivo, tá? Então o cliente às vezes tem um objetivo de velocidade final, são motores que vão muito longe nesse quesito, né? Andam demais, tem uma disponibilidade de peças muito grande no mercado, muito fácil de adaptar algumas peças também a esses motores. São motores que têm ótimo rendimento com
pouca preparação, apesar do investimento, a questão de custo-benefício, e por isso ela acabou ficando em terceiro, não ser tão vantajoso, digamos assim, é um motor um pouco mais caro realmente a preparação, né? Temos cames separados de admissão e escapamento, né? Um DOHC, é um motor que suporta aumento de cilindrada, mas rende muito bem com pouca cilindrada também, tá? São motores que atingem velocidades extremamente altas, mesmo com cilindrada relativamente baixa, tá? Então por isso aí ele ficou também em nosso terceiro lugar. Facilidade de manutenção, né? São motores que não costumam dar muita manutenção, né? A frequência de manutenção não é tão elevada, claro, como já mencionei, é mais elevado que o motor original, tá? Então a gente precisa conferir as folgas de válvula mais constantemente, né? A troca de óleo antecipada e coisas naturais de um motor preparado, tá? Então ele tem uma certa facilidade de manutenção, com exceção do pastilhamento. Não que seja difícil, mas é que é muito mais fácil você regular um parafuso para acertar a regulagem de válvula do que ficar fazendo seleção de pastilhas, tá? Mas também não é um serviço de outro mundo não é um bicho de sete cabeças. Então, muito em função, né, desse desempenho, ele fica no nosso terceiro lugar. E para o nosso segundo lugar, entramos um pouquinho fora, né, desse meio de motos de rua. Vamos para as off-road, né? Obviamente, não poderia deixar de ser CRF 230. Em breve essa lista vai estar quase encabeçada aí por outros modelos novos que estão surgindo, que a gente já gostou bastante de fazer o preparo desses motores. Mas até então, até por uma questão de volume, né, CRF 230. É uma área que a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito da linha off-road. Tenho experiência na preparação desses motores, mas não na pilotagem. A carcaça aqui não serve para andar nisso daí não. Então eu gosto muito, né, de estar junto. O meio de competição é muito bacana. É um meio que a gente gosta realmente de estar, de participar de alguma maneira. É muito bacana. E no preparo, né, desenvolvimento de cabeçotes, comandos e até mesmo conjunto de motor, né, completo, a preparação desses motores sempre fez parte do nosso dia a dia. Então é uma área que a gente gosta muito, né, linha de velocross, principalmente a área de competição. Não que eu não goste de trilhas, tá? Mas eu prefiro mais a área de competição. Então o velocross, né, se faz mais presente junto com esse modelo de moto, né, que é a CRF 230. Ele é um motor muito robusto, muito robusto. Então é um motor que suporta muita preparação. Claro, guardadas as devidas proporções, tomado alguns cuidados. Parte de câmbio, principalmente, volte e meia ele dá umas dor de cabeça, mas isso não impede, né, dele estar nessa lista em segundo lugar, pelo alto desempenho que ele atinge também. São motores que a gente consegue colocar muita potência neles, tá, com um aumento pequeno de cilindrada. Muitas vezes, campeonatos de velocross, né, regionais, estaduais, eles têm uma limitação, né, então existe um regulamento onde limita, né, um aumento de cilindrada, limita alguns detalhes da moto, né, e quando a gente tem esse tipo de regulamento, é quando a gente desenvolve mais produtos, né? Porque você tem uma limitação ali, a limitação é pistão 1,5 mm, você não pode alterar curso, por exemplo, tá? Dependendo da categoria, claro, dependendo do lugar. Então você vai tirando o rendimento do que realmente dá rendimento, e não da cilindrada, né? Como é mais comum do pessoal acostumar, né? Tentar tirar rendimento enchendo de cilindrada. Na CRF a gente consegue trabalhar, assim como todas as motos, mas ela em principal, né? A gente consegue trabalhar então sem trabalhar nessa questão de cilindrada, cabeçote, comando, questão de peso, inércia das peças, um conjunto, né, todo melhorado e etc. Então ele atinge sim potências bastante elevadas, o desempenho é muito bom. Disponibilidade de peças é absurda, né? Como é um motor que também ele é muito preparado fora do Brasil, a gente consegue peças tanto importando quanto peças nacionais de excelente qualidade, inclusive. Tem peça nacional aí dando banho, né, em algumas peças importadas, no quesito durabilidade, no quesito desempenho, né, toda a questão que envolve ali a preparação. Então tem produtos nacionais muito bons e tem produtos importados também que são muito bons. A nossa linha, a disponibilidade de peças é gigantesca, provavelmente a maior da lista, né, que a gente tenha. Facilidade de manutenção não precisa nem falar, é um projeto extremamente antigo, né? Todo mundo que está começando a trabalhar com motos ou que começou a trabalhar com motos há 15, 20 anos atrás já trabalhava com esse tipo de motores na linha estrada, mudou muito pouca coisa em relação à CRF, manutenção simples, regulagem de válvula simples. Precisar desmontar uma parte de cima, alguma coisa assim, tem que tirar o motor do quadro. Então essa que é a parte que complica um pouquinho, mas também não é nada muito difícil de fazer, né? Simples até o trabalho. Então a gente consegue ter uma boa facilidade de manutenção nele. E custo-benefício, tá? São motores que, mesmo com baixo investimento, né, muitas vezes sem a utilização de peças voltadas à competição, digamos assim,
né, a extrema performance, a gente consegue tirar um bom desempenho dele investindo pouco, tá? Não é como o nosso primeiro colocado na lista que eu já vou falar, mas ainda assim tem um custo relativamente baixo, né, para a gente preparar ele, tendo um ótimo benefício com isso. Então é uma linha que a gente gosta bastante também. Claro que tem outras linhas off-roads que também são interessantes de preparar, mas visando todos esses dados aqui, na minha opinião, é a CRF que entra aí no segundo lugar da nossa lista. E o nosso primeiro lugar, nossa campeã, número 1 do pódio, não poderia ser diferente, Titan 150. Como eu mencionei desde antes, para muitos essa lista pode parecer relativamente óbvia, mas a Titan 150 tem um significado muito especial aqui pra gente. A gente gosta da arte da preparação, né, em todos os motores. Existem motores que trazem muito rendimento, mas muitas vezes acabam deixando um desses critérios para trás. A Titan 150 ela consegue reunir todos esses critérios. Tá? Então hoje uma disponibilidade de peças gigantesca, tá? É absurdo o que a gente consegue para essa moto. Mas acima de qualquer uma dessas características aqui, é um motor que traz um rendimento absurdo, sem aumentar a cilindrada ou com pouco aumento de cilindrada, digamos assim. E por que eu falo isso, né? Questão de vivência, experiência própria. São motores que trazem uma alta potência específica, né, que a gente chama, com um bom preparo. E como que isso aconteceu, né, aqui pra mim, né, aqui pra gente? Quando iniciamos no preparo de motores e trabalhar com motos, etc., ainda não havia sido lançado a Titan 150. Então trabalhávamos bastante na época com motores OHV, os varetas, né, da Honda. Então eram os motores mais preparados, da estrada também tinha um certo nível de preparo alto já na época, porque é um motor que vem de longa data, né? Mas quando lançou a Titan 150, qual foi o primeiro passo do pessoal? Aumentar bastante a cilindrada dela, porque ela tem espaço para isso entre os prisioneiros ali do cilindro, né, do cabeçote. Então logo que ela lançou, a galera já começou a lançar pistões bem grandes nela, trabalhar com alteração de curso, não muito grande, mas alteravam e tal. E a gente foi na contramão desse sentido. Foram motores que desde o seu lançamento aprendemos a trabalhar, seguimos a linha de trabalho já dos motores vareta, que a gente já trabalhava com uma cilindrada mais baixa, e seguimos essa linha de raciocínio, digamos assim, apesar de serem motores completamente distintos, né, muito diferentes um do outro, seguimos essa linha de preparo na Titan 150. Utilização de cilindrada mais baixa, né, quando fosse aumentada a cilindrada, nada de exagero, questão de equilíbrio com o né, entre várias preparações. E esse tipo de preparação nesse motor rende muito bem, tá? Principalmente falando motos de dia a dia, de rua, e hoje em dia tem os exemplos até das motos de pista, né, as Titan 150 4mm, elas andam um absurdo essas motos na arrancada, viram um tempo muito bom. Mas principalmente focado assim, em motos de rua, o que a gente vinha percebendo com esse tipo de preparo era muito desempenho, durabilidade do motor extremamente alta, não era um motor que quebrava à toa quando preparado da maneira, na nossa visão, correta, né, com a cilindrada mais baixa para a época principalmente, tá? Peças era fácil de conseguir, então era um motor que nunca foi caro, a sua manutenção, facilidade de manutenção absurda também, é um motor que com pouco tempo de serviço, você abre e fecha ele é muito rápido. E questão de custo-benefício nem se fala, porque era muito pouca peça trocada e alterada desses motores para atingir rendimento. E isso na época deu muita notoriedade. Então a gente começou a ter uma visibilidade grande nesse quesito de preparação, muito em função da Titan 150, perdão, né? Logo que lançou os kitzinhos 4mm também, a gente trabalhou forte em cima disso. Então o desenvolvimento desse motor, principalmente com cilindradas um tanto quanto mais reduzidas, digamos assim, tá? Quando eu falo isso, não quer dizer a cilindrada inteira original, né? Ela tem, em alguns pontos, em alguns tipos de preparação, uma alteração sim de cilindrada, tá? Mas não é nada que precisa de tanto exagero. E são motores que vêm muito rendimento. Então, com isso, a gente conseguiu fazer desenvolvimento. Então, alguns anos depois, com a aquisição de um dinamômetro, por exemplo, começar a trabalhar mais em questão de potência desses motores, mesmo com a cilindrada mais baixa, isso fazia com que a gente começou a ganhar um pouco mais de visibilidade. E então é por isso que esse motor, em especial, fica no nosso primeiro lugar. Então ele tem todos os requisitos aqui, né, que a gente colocou como para definir, né, esses fatores. Então, questão de desempenho, é um motor que dispensa comentários, tá? Ele rende muito bem, mesmo com cilindrada maior, cilindrada aumentada. Não é um serviço muito comum da gente fazer, mas a gente também faz. Ele tem um desempenho excelente.
Disponibilidade de peças é absurda também, tem muita disponibilidade de peças para ele. Facilidade de manutenção, já comentei também, é muito simples, muito fácil de mexer nele. Regulagem de válvulas, precisar desmontar o motor, tirar uma parte de cima, não precisa nem tirar do quadro se for tirar só a parte de cima, né? Alguma verificação rápida, né, que for fazer. Então, motores que realmente têm muito rendimento, motores não tem muita vibração, né? Então isso aí é outro ponto bastante positivo desse motor, né? A questão de vibração dele é extremamente baixa. E custo-benefício, né? Então são motores que de fácil aquisição, troca de peças, se você precisar fazer mais algum retrabalho, um up, né, que a gente chama nele, não custa muito caro para isso, né? Porque a manutenção em si é fácil, então se torna um custo baixo para você ter um bom benefício de funcionamento desse motor. E como eu mencionei, isso se aplica à rua, rodovia, pista, por exemplo, né? E também um pouco até na linha off-road com a CRF 150, né? Motores que a gente trabalhou muito pouco, né? A linha nacional, né? CRF 150F. Trabalhou muito pouco com esses motores, mas ainda assim a gente fez desenvolvimentos de cabeçote, né, aplicação de comandos, etc., que também, né, trazem bastante alegria, porque são motores que rendem muito. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo mais simples, um pouco mais descontraído, principalmente atendendo a pedidos, né, pessoal comentando e pedindo para esse tipo de informação, né? É algo bastante simples, né? Para muitos, com certeza vai ser algo principalmente meio óbvio, né? Esse tipo de lista, mas é uma visão que a gente tem do mercado. Isso não significa, tá? O Fábio falou que esses são os melhores motores que atingem os melhores desempenhos. Não, tá? Não significa que você não possa fazer um motor vareta, um OHV, andar na frente de um 150. É possível, tá? Isso varia de moto para moto, do preparo para o preparo. É possível. Então vai variar demais. É possível a CB300 andar na frente da Twister? É claro que é possível, né? Tudo depende do que é feito no motor, né? Outra disputa também que acontece, né? A linha Dafra, né? Muitas vezes famigerada, né? De forma errônea, na verdade, porque é uma baita de uma moto. A linha Next, né, 250 e agora recentemente a linha 300, são motores que têm um rendimento muito bom já original, né, e com um preparo leve, né, elas atingem um resultado ainda melhor. Também são motores fáceis de mexer. Ele acabou não entrando nessa lista, né? A gente trabalhou alguns cabeçotes já desse modelo, mas ele não entrou nessa lista muito em função de poucas motos rodando, pelo menos aqui na região, tá? Dependendo da região, eu sei que tem bastante moto dessa andando, mas aqui na região muito pouco, né? Então quando vem via Sedex, somente o cabeçote pra gente fazer, né? E aí a gente acaba fazendo preparo. Então, diversas motos não entraram na lista, isso não significa que elas são piores, é apenas a nossa visão, tá? É apenas a minha opinião em relação aos motores que a gente faz no dia a dia, que a gente trabalha, tá? Muitas vezes só em peças ou com o motor inteiro, fazendo algum tipo de desenvolvimento, que nos trouxeram então esses resultados de acordo com esses critérios, tá? Então, de maneira alguma desmerecer as outras motos. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né, para dar uma ajudada aí no canal. E deixa nos comentários, monta o teu top 3 de acordo com os seus critérios, tá? Isso aqui foi apenas o critério que a gente usou, opinião nossa. Monte aí de acordo com os seus critérios o seu top 3 das motos que você mais gosta de preparar e coloque nos comentários aqui abaixo. Beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.